Fala, já estamos gente. chegando. Boa tarde. Boa tarde. Um pedaço da sua tarde bem feliz aqui na companhia do seu trio de todas as tardes. Bem-vindos a mais um Entre Família. Tamo junto. Segunda-feira, começo de semana ainda, né? Ontem, primeiro dia da semana. Hoje é o segundo dia. Você junto com a gente, quem sabe, entrando já na rotina, no corre-corre do dia a dia. Leva filho pra escola atrás e acordar a criançada com esse friozinho de manhã é bravo, né? Ainda bem que muitas delas já estão de férias. É verdade. A gente vai. férias. Já tem algumas escolas que, quando eu estava vindo para cá, já não tem aulas. Coisa boa, hein? E fecha o primeiro semestre nessa semana. Exatamente. Você está acreditando como o calendário está voando? Parece que os dias... E falar em calendário, coisas boas aconteceram aí nesse final de semana. Verdade. Hoje é meu primeiro dia de um novo ano. Ontem foi meu aniversário. Parabéns para você. Obrigada. A gente já deu um abração na Obrigada, Darleide, mas agora aquele abraço dos telespectadores. Obrigada, né? queridos. Isso mesmo. Muito bom, E a igreja de graças a Deus. Sumaré te mandou um forte abraço, Darleide. Eu falei que eu ia repassar, tô repassando. Aí perguntei, alguém que conhece a Darleide? Todo mundo levantou a mão. É pra mandar abraço pra Darleide, né? Então tá, já tô mandando. Tá entregue, Beijo, tá entregue. meus amores. Muito obrigada, amados, pelo carinho todos. Amores, e no programa Entre Família de hoje, nós vamos saber os impactos que enfrenta uma família diante de um diagnóstico de uma doença grave. Você vai conhecer a história do Jean, que enfrentou leucemia e teve o suporte da sua esposa, a Sueli, que está aí aparecendo para você também no vídeo. Verdade. E a Sara Rabit está em Hemocentro para trazer para a gente algumas informações sobre doação de medula. Qual é o processo, como funciona? Tudo isso e muito mais você acompanha hoje. Agora está começando o seu Entre Família. Pausa bem rapidinho, né, pastor? Isso aí. Rapidinho, 30 segundos a gente volta. Yes. De volta por aqui no seu Entre Família, mês de junho, um mês de conscientização sobre doenças no sangue, sendo mais específico, essa campanha do mês de junho, ela fala bastante sobre o junho laranja, né? Fala bastante sobre a anemia, a leucemia também. E a Sara Rabit, ela está no Hemocentro da Unicamp para contar para a gente um pouquinho, para que possamos todos entender melhor a importância da doação de medula óssea para pessoas com leucemia. Sara Rabit já está por lá para conversar com a pessoa responsável por esse centro para trazer mais informações para a gente. Boa tarde, Sara. Boa tarde, Abinal. Boa tarde para você que está em casa. A gente está aqui para falar desse assunto tão importante. E eu estou aqui com a doutora Carolina, que é diretora aqui do Centro de Coleta do Hemocentro da Unicamp. Doutora Carolina, muito obrigada aí pelos seus preciosos minutos aqui para trazer essas informações tão importantes para o pessoal de casa. E eu já quero começar com uma pergunta básica, mas que infelizmente muitas pessoas não sabem. Qual que é a importância da doação de medula óssea para quem tem leucemia? Na verdade, é muito importante. O que é a leucemia? A leucemia é quando o corpo começa a produzir células sanguíneas defeituosas. Então, é um problema mesmo na fábrica do sangue, digamos assim. E o que acontece com o transplante de medula? O transplante de medula nada mais é do que substituir essa fábrica do sangue. Então, é uma das formas, né, de curar, às vezes a única chance de curar alguns tipos de leucemias. E quais são as chances de encontrar um doador compatível? Conta para o pessoal que está em casa. Na verdade, se a pessoa tem irmãos, né? Um irmão tem uma chance mais ou menos aí de 25% de ser 100% compatível com outro irmão. Então, não é sempre que você ter muitos irmãos significa necessariamente, né, a ausência completa, quer dizer, a certeza completa de que você terá uma medula compatível. É exatamente por isso que tem o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. Então, muitas vezes, o paciente que precisa de um transplante não vai encontrar essa compatibilidade na família, né, e vai precisar de alguém de fora para poder ter essa chance de cura. E assim, quando a gente se inscreve no Redome, que a gente faz esse cadastro, porque são cadastros diferentes de medula óssea e dessa doação de sangue. Explica essa diferença para o pessoal de casa, qual que é esse cadastro específico para a medula óssea? Quando a gente fala de cadastro da medula óssea, é exatamente um banco nacional, no qual você vai ter lá o seu nome. Então, o que você tem que fazer para, se você quiser ser doador de medula óssea?
O Redome, que é para onde o seu nome ficará listado, é o terceiro maior banco mundial de doadores de medula óssea. Então, é um pouco diferente do doadores de sangue. O que você tem que fazer é basicamente comparecer ao Hemocentro, se você tem entre 18 e 35 anos, com um documento de foto oficial. Lá vamos fazer algumas perguntas para você e vamos coletar 5 ml, né, um tubinho, uma amostra de sangue. O que a gente vai fazer com essa amostra de sangue? A gente vai avaliar a sua histocompatibilidade, o que a gente chama de HLA. Esse é o seu código genético. Então, esse código genético vai para um grande banco de dados e ele vai ficar lá. Quer dizer necessariamente que você se cadastrou, você será chamado? Não. Tem algumas pessoas que se cadastraram e que nunca serão chamadas. Então, até você ter 60 anos, o seu nome vai estar lá disponível para quando alguém, se preciso, convocá-lo. É exatamente por isso a importância da manutenção desse registro. Então, muitas vezes a gente às vezes acha até uma pessoa compatível e a gente, quando tem um doador compatível, a gente vai entrar em contato com esse doador e a gente não consegue, porque mudou o número de celular. Então, assim, a alteração de celular é a maior causa, infelizmente, de alguém estar com leucemia em algum lugar do mundo, precisando dessa doação de medula. E, infelizmente, isso não pode ser feito. Olha só, doutora, esse alerta, inclusive, serviu para mim, viu? Eu, com os 18 anos, eu me cadastrei no Redome, então tem que dar uma analisada para ver se o número está atualizado, né? Sim, com certeza, com certeza. E uma vez que você é convocado, existem 2 formas de doação de medula, né, no adulto. Então, basicamente, a mais comum é feito com uma máquina como se fosse essa. Inclusive, a coleta é ambulatorial, por 5 dias você vai tomar a injeção, que nada mais faz do que trazer as suas células, né, suas células tronco de dentro da medula para fora, para a corrente sanguínea. Então, numa máquina como essa, inclusive aqui, eventualmente a gente faz essas coletas de medula. O doador doa essa medula, né? Então, por um lado, a gente tira esse sangue, a máquina coleta só o que a gente vai precisar dessa parte do sangue e o restante volta para ele. E uma outra chance, que não é tão comum, é realmente uma doação da medula, né? Do próprio tutano. Então, daí a gente vai precisar internar esse doador, mas como eu te disse, não é muito comum, e aí isso é feito dentro do centro cirúrgico, retirando mesmo uma parte aqui, a medula da bacia mesmo, né? Da medula óssea que fica aqui nos ossos da bacia. Perfeito. E assim, vocês já acompanharam alguma história de superação que vocês pensam, nossa, que incrível, essa história merece ser compartilhada com o nosso telespectador para incentivar, né? Porque muita gente tem medo, tem aquele receio. Já vimos que não precisa ter medo, que é super seguro, mas uma história aí para incentivar a gente. Nós temos muitas histórias. Quem aqui me chamou muita atenção, por exemplo, foi uma doadora. Tinha um paciente com leucemia, né, de 38 anos, precisando dessa medula. Essa doadora, ela era próxima de Campinas, não era de Campinas, na verdade era do interior de Minas Gerais, e veio coletar aqui conosco, e o pai dela faleceu. Então, a chance dela era, o que ela pensou? Ou eu vou no enterro do meu pai, que daí para isso ele morava em outro estado, ou eu faço essa doação de medula. E o paciente já estava esperando. Ela optou por fazer essa doação de medula, né? Então, todo mundo aqui se emocionou, porque realmente era um paciente jovem que dependia único e exclusivamente dela. A gente não tinha um outro doador, né? E foi uma história de sucesso. Semana passada, inclusive, também tinha uma mãe aqui no qual um paciente, um filho, estava internado, aqui no HC, precisando, e um outro filho estava doando. Então, na verdade, no final das contas, todas as histórias são emocionantes, porque é muita expectativa, né? Para algo, para uma cura de uma doença que pode ser muito fatal. Perfeito. E para finalizar, doutora, nosso tempo já acabou, mas eu sei que você tem um recado muito importante para dar para quem está nos assistindo. Como que nós podemos ajudar? Quais são outras formas? Na verdade, existem muitas formas de ajudar esses pacientes com leucemia, mas a maior delas, eu acho que a principal, é vocês entenderem que vocês não foram chamados para ser um doador de medula, mas vocês podem ser um doador de sangue para ajudar tantos pacientes com leucemia que dependem de sangue, de uma quantidade muito grande de sangue durante a internação, para se manterem vivos. Então, fica aí o convite da comunidade, né, para essa doação de sangue, lembrando que uma doação de sangue pode ajudar a salvar até 4 vidas.
muito importante. Muito obrigada pelas informações. E é isso, vamos fazer a nossa parte. Volto com vocês aí no estúdio. Verdade. Muito obrigado, Sara. Obrigado, doutora, também, por trazer para a gente essas informações de tanta relevância, importância. Você viu como é difícil, como é raro, né, encontrar o doador correto, mas quem sabe você pode salvar uma vida através da doação de medula ou mesmo a doação de sangue. Sempre os hemocentros estão precisando de pessoas que possam doar, pessoas dispostas. E vá ao Hemocentro aí da sua cidade. Nunca doei, não sei como funciona. Vai lá, ou acesse o site do Hemocentro também, tem mais informações lá para você, ok? E como dissemos inicialmente, junho é de fato marcado por uma campanha chamada Junho Laranja. Há outros temas abordados nesse mês de junho, mas hoje nós queremos dar atenção a este tema. Um movimento de conscientização sobre as doenças do sangue, com destaque para anemia e leucemia. Criado em 2011 pelo movimento Eu Sou Sangue. A iniciativa busca alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado dessas enfermidades. A campanha chama a atenção para sintomas que muitas vezes passam despercebidos, como cansaço excessivo, palidez, tonturas, falta de ar, infecções frequentes e sangramentos incomuns. Especialistas reforçam que identificar os sinais logo no início pode aumentar significativamente as chances de controle e cura, principalmente nos casos de leucemia. Dados recentes apontam que a leucemia continua entre os principais cânceres do sangue no Brasil, com milhares de novos casos registrados todos os anos. Já a anemia segue como um importante problema de saúde pública, afetando milhões de pessoas em todo o mundo. Além da conscientização, o Junho Laranja também reforça a importância dos exames de rotina, ida ao médico, alimentação equilibrada, doação de sangue também faz parte, porque você sabe, quando faz a doação de sangue, é feita uma bateria de exames, para que então saiba-se se aquele sangue será aprovado para uso ou não. Então é uma atitude que faz bem ao outro e faz bem ao doador também. Atitudes que podem fazer a diferença na vida de quem enfrenta doenças hematológicas. Informação, prevenção e solidariedade continuam sendo as principais armas nessa luta pela saúde, pela vida. O Entre Família não pode ficar calado. Pelo contrário, você sabe que a gente traz aqui todas as tardes assuntos relevantes, coisas que realmente vão somar e ajudar aí toda a rotina da sua família, a história e toda a coisa que você precisa construir para saber que a gente se importa, e Evangelho se importa com todas as áreas da vida. E nesse mês de junho, então, a gente quer saber das várias coisas que a gente já tratou, mas especialmente hoje, desse assunto tão delicado, importante. É conscientização, é crescimento, mas eu quero aí com a pergunta do dia, justamente colher de vocês. Não é em toda casa, com a graça de Deus, eu sei que a gente sempre ora, sempre busca dizer, Senhor, não é fácil passar por isso, mas existem algumas famílias que foram chamadas a viver algumas experiências que não escolheram, mas a gente precisa hoje ver como Deus continua revelando a sua graça em todos os lares e abençoando formas, abrindo caminhos, e a gente quer ouvir a sua história. Alguém da sua família já recebeu um diagnóstico de leucemia ou anemia? Como isso impactou de verdade toda a rotina da família e das emoções, principalmente o lado emocional? O que essa informação trouxe a toda a família? Então aí você pode já participar com a gente. Você sabe que a nossa interação já está aqui, o QR Code, mas é o 12 98 244 44. Opa, perdão, estou aqui trocando os números hoje. 98 315 0249 é a interação que você já manda para a gente. Daqui a pouco a gente pode ler a sua interação, mas por favor, participa com a gente. É isso. Participe com a gente, manda aí sua interação, manda o seu recado, talvez alguém que você conheça, né? Não às vezes dentro de casa, mas algum caso que você acompanhou de perto aí também, você vai poder participar e interagir com a gente. Na nossa tela aqui, quem aparece agora, somando aqui ao nosso programa de hoje, ela que é médica oncohematologista, chegando por aqui, doutora Daniela Cosme. Boa tarde, doutora, seja bem-vinda ao Entre Família. Olá, boa tarde. Doutora, para a gente conhecer... Boa tarde a todos.
Prazer, doutora. Até para a gente abrir um pouco mais essa questão da leucemia, esse junho laranja que nós estamos vivendo, conscientização, a Darleide trouxe aqui essas informações para a gente, até para pontuar, né? O que é realmente a leucemia aguda e quais são os principais sinais que indicam essa doença? Então, a leucemia aguda é uma doença do sangue, tá? Onde ocorre uma mutação. Para a gente entender, o nosso sangue ele é fabricado dentro dos nossos ossos, que é o local onde ele é fabricado é chamado medula óssea, tá? E a gente, o que acontece? Acontece uma mutação nas células tronco, nas células que vão gerar a nossa célula saudável do sangue. E essa mutação produz essas células defeituosas que a gente chama de blastos. Então, esses blastos são as células típicas da leucemia. E quando isso acontece, esses blastos eles crescem de forma muito desordenada, eles crescem rapidamente. Então, hoje a medula do paciente está normal, com o exame de sangue normal, mas em uma semana esse hemograma pode mudar, de tão rápido que essas células, esses blastos, eles aumentam, eles se multiplicam. E qual é a consequência da multiplicação dessas células, desses blastos na medula óssea? Eles vão ocupando o espaço onde é feito as células saudáveis, que são as hemácias, as plaquetas, os leucócitos. Eles vão ocupando o espaço dessas células e o paciente que estava saudável, em semanas ou dias, ele começa a sentir uma fraqueza, uma palidez cutânea, que são os sintomas típicos de anemia. Eu ia na academia, estou uma semana sem conseguir ir na academia porque eu estou muito fraco. Ou começa a aparecer manchas roxas pelo corpo, que são as equimoses ou petecas, principalmente aquelas petecas que são pintinhas vermelhas pequenininhas que aparecem principalmente na célula, nas pernas, desculpa. Esses pacientes, eles podem ter desde dessas petecas pela pele, essas manchas vermelhas, assim como eles podem ter sangramento nasal, sangramento na gengiva, que eles nunca tiveram antes, e também a multiplicação dessas células reduz o leucócito, que é a célula responsável pela defesa do nosso corpo, a defesa do nosso organismo. É ele que protege a gente de bactérias, de fungos, de infecções virais. Esses leucócitos ficam muito reduzidos e os pacientes começam a ter febre de origem inexplicada, começam a ficar doentes de forma recorrente, e a forma mais fácil que a gente tem e rápida de saber o que está acontecendo é através da ida desse paciente a um pronto-socorro e a realização de um hemograma. O hemograma, que vai ser a primeira suspeita para o médico, que geralmente vai ser um clínico no pronto-socorro, que vai ver, nossa, esse hemograma está muito alterado, tem uma anemia importante aqui, onde o paciente está precisando transfundir, ou a plaqueta, que é a célula que faz a coagulação do sangue, está muito baixa. Então, anemia, plaquetopenia e leucócito baixo, essa alteração no hemograma é o primeiro sinal que a gente tem de que tem alguma coisa errada e que isso pode ser uma leucemia aguda ali, essa alteração que está acontecendo na medula óssea. Tá? Então, um hemograma, um simples hemograma é a nossa primeira suspeita. Doutora Daniele, com o avanço da medicina, o que tem de mais novo? Como é que se dá o tratamento? Obviamente que diante de qualquer diagnóstico que apareça ali, câncer, é um susto para todos, é praticamente algo de se pensar em morte e pouca recuperação, mas sabemos que, graças a Deus, há muito sendo feito para a recuperação dos pacientes e certamente as famílias, nesse momento que nos assistem, devam ser levados a considerar com esperança. Fala um pouquinho sobre como a gente tem hoje o tratamento em si para a leucemia aguda.
O tratamento da leucemia é aquilo, o diagnóstico da leucemia, na verdade, é um diagnóstico chocante. Ninguém está esperando ir no pronto-socorro fazer um hemograma e ter uma hipótese diagnóstica dessa, mas é aquilo, a leucemia tem cura, então é a primeira coisa que o paciente e a família precisam saber. Se for mesmo essa hipótese, é uma doença tratável e potencialmente curável. Tá? Apesar de ser um tipo de câncer grave, a gente consegue curar os pacientes de leucemia. A base do tratamento de leucemia, a gente tem 2 tipos de leucemia aguda, que é a mieloide e a leucemia linfóide. Então, existe diferença nesses tratamentos, que a gente dá drogas diferente para essas 2 entidades, mas o que a gente tem de novo hoje é que o tratamento que era super baseado em quimioterapia, hoje está sendo modificado para terapias-alvos, tá? Então, o problema, a quimioterapia é um tratamento muito efetivo, que ainda é feito na maioria dos lugares, principalmente no SUS, só que a quimioterapia, além dela matar a célula da leucemia, que é o que a gente quer, ela mata também as células boas, ela pode prejudicar as células boas do nosso corpo, levando à piora da anemia e da plaquetopenia. Então, vocês conversaram com o Hemocentro agora, é importantíssima a doação de sangue pela família, pelos amigos, por causa desse efeito deletério da quimioterapia, que piora um hemograma que já está bem ruim ali no início. Mas a quimioterapia, que é o mais usado, ela é super efetiva para colocar esses pacientes em indução, e depois da quimioterapia a gente vai ver se esses pacientes vão precisar, através de estudos imunobiológicos, estudos genéticos, a gente vai ver se esse paciente vai precisar de um transplante de medula ou não, porque nem todo paciente de leucemia precisa de um transplante de medula halogênico. Tá? Alguns pacientes podem ser curados só com a quimioterapia, mas vai depender desses testes genéticos. E a gente, com os novos estudos, a gente está caminhando para a imunoterapia e para as drogas-alvo, inclusive com muitas dessas drogas-alvo sendo de uso oral. Então, isso é um grande avanço, porque os tratamentos atuais, eles são dirigidos contra a célula da leucemia e não mais atingindo as outras células saudáveis do corpo. Então, o paciente pode começar a transfundir menos, ter menos infecção, o paciente sente-se melhor durante essas terapias. Então, as imunoterapias que estão chegando estão sendo uma revolução na medicina. Ainda não está difundido para todos, principalmente pensando no SUS, mas, enfim, essa era já se aproximou. Doutora Daniele, muito obrigado. Sua participação traz aí para a gente clareza em relação ao que a gente pode ter de esperança. E é isso que a gente vai falar no próximo bloco. Nós vamos conhecer a história emocionante do pastor Jean, está aqui com a sua esposa Sueli. E o Entre Família vai levar para você aquilo que a gente sempre aqui na Novo Tempo tenta lembrá-lo. Existe esperança e ela é real. Por isso, daqui a pouco, depois do intervalo, a gente continua com Entre Família. Estamos de volta com Entre Família. Esse momento da tarde, você sabe que é todo especial, assuntos relevantes para abençoar você e muita gente ao seu redor. E hoje uma conscientização muito, muito importante. Aquilo que vai trazer saúde, vida, mas também esperança. Antes da gente continuar aqui, ele já está com a gente, o pastor Jean está aqui para contar uma história emocionante de bênção, de união familiar, de união entre amigos e uma comunidade de fé, oração e a cura, algo que leva também esperança ao seu coração. Mas conta para a gente, você está aí com a nossa, tem aí o QR Code já na tela aparecendo, você vai mandar para a gente, respondendo a pergunta de hoje, alguém aí da sua família já recebeu um diagnóstico de leucemia ou anemia, algo que desestruturou em algum momento as emoções de casa, o que aconteceu com a família e como vocês lidaram emocionalmente com esse momento. Conta para a gente, e aí você já tem o telefone, é o 12 98 315
0249. Fala com a gente e daqui a pouco a gente vai ler algumas interações e pode ser a sua participando aqui com a gente, tá bom? Vamos já recebê-lo, né, Abinal? Vai ser uma benção a gente ter aqui. E o pastor Jean é conhecido seu já de longas datas, né, pastor? Eu tinha exatamente 24 anos quando recebi a alegria de ser mandado para o meu primeiro distrito pastoral. E ele Vem canta, cá. viu? Canta demais, rapaz. Meu ministro de música da época da igreja. Que legal. Igreja de Franco da Rocha. Exatamente. Nossa comunidade. Seja bem-vindo, pastor. Bem, Muito bom recebê-lo. Oramos muito por você, viu, amigo? eu agradeço bastante as orações. É todo pequenininho na casa dele. Rapaz, pois é, eu São tô mais vendo isso, 4 irmãos, Vocês- uma menina e 3 meninos. 3 meninos. São em 5. Então, nessa sua igreja lá, um dos requisitos era ser alto. Era, né, galera mais das alturas, Ó, assim. o irmão dele, 23 anos, era o primeiro ancião. O irmão, diretor de jovens, tinha 18 anos. Ele, Grande. diretor de música, 22. E o pastor, o menino, 24, quando eu fui lá. Era a bênção pura, né, pastor? Foi. Clube de O jovens. mundo povo começando. aceitou o clube de jovens cuidar da igreja. Que legal. Muito Bem-vindo, bom. pastor, para contar uma das histórias mais marcantes da sua vida, bem recente, dezembro de 2024. O seu diagnóstico. Conta pra gente que momento foi aquele, a descoberta inicialmente. Obrigado pela pergunta, obrigado, amigos, por me receberem. Não foi nada fácil. Eu estava vivendo assim, um momento muito bom do ministério, né? Como pastor na Central de Jundiaí. E a igreja crescendo, e eu feliz demais lá. E de repente fui fazer a barba e percebi um caroço aqui bem embaixo. E me estranhou, e depois começaram a aumentar os caroços nessa região. E, enfim, depois eu fui para o hospital com muitas dores na barriga, dores nas costas. E aí veio o diagnóstico. Depois de quase uns 4, 5 dias hospitalizado, veio o diagnóstico que era leucemia. E na hora você perde o chão. Eu me perguntava, Senhor, será que eu vou viver? Será que eu vou ter tempo assim para continuar cuidando da minha esposinha, dos meus filhos, ver meus futuros netos? Enfim, a vida para. Naquele instante a vida para. Toda aquela preocupação que a gente tem ali com o carro, de lavar, de passear, de trabalho, uma agenda pesada, que é uma agenda pastoral, né? Aquilo tudo para, porque você... As prioridades mudam completamente. Né? Exatamente. A partir dali é você pensar em como sobreviver a este furacão que está diante de você. E é interessante, quem está falando para a gente é um pastor, teólogo, conhecedor da palavra de Deus, alguém que busca essa intimidade com Deus para passar e incentivar os seus membros também. Mas quando passa, pastor, por um momento como esse, algumas perguntas, elas vêm à mente, né? Você falou, não sei se vou sair dessa ou não. Como foi a sua conversa com Deus nesses momentos difíceis aí da sua vida? Olha, por natureza, eu não tenho muita facilidade para desistir das coisas. Por natureza, eu louvo a Deus por isso. Então, quando veio o diagnóstico, eu logo perguntei quais são as possibilidades que eu tenho, qual a chance, né? E aí eu fui avisado que seria 40% de chance. Na hora você pode sentar no meio-fio e chorar, né? E falar, poxa vida, é quase nada. Mas eu decidi me apegar nos 40%, que é melhor do que se não tivesse nenhuma chance. 40% para mim já estava bom. Então eu falei com Deus e a minha conversa com Deus era sempre a seguinte: Senhor, me cura. Me cura, mas faça a tua vontade. Eu lembro que fui visitado por um pastor e ele falou isso pra gente no quarto. Ele falou assim, olha, peça a Deus que faça a cura, aquilo que está no coração de vocês. Mas peça que Ele cure e não deixe sequela em vocês. Então essa era a minha oração. Senhor, se o Senhor quiser fazer, faça. Eu só quero viver. Viver para cuidar da minha família, viver para pregar o Evangelho, viver para salvar mais gente. Essa era a minha conversa com Deus o tempo todo. E eu tenho certeza que Deus, ao longo dos dias, Ele foi acalmando meu coração. Porque fácil não é, né? Você está num hospital, na primeira semana, eu tomava quimioterapia de 3 em 3 horas. Porque a dor era tamanha, era insuportável a dor. Até começar realmente o tratamento, conforme as doutoras disseram, de quimioterapia. Então era 24 horas por dia, o primeiro ciclo, durante 7 dias. E eu sabia que aquilo era a possibilidade de cura,
Então, quando elas apareciam com um saquinho para aplicar a quimioterapia, eu falava assim, pode mandar bala. Porque é a chance que eu tenho. Sim. Tenho 40% se fizer tudo certinho, né? Então, eu estava muito confiante, assim, que Deus estava no controle de tudo. Graças a Deus, me ajudava. Mas não é simples, né, amigos? Receber uma notícia dessa, some o chão. Exato. Porque você não tem isso na agenda, não é fácil. Você que está em casa, a gente está interagindo com você através da pergunta do dia, mas isso muda totalmente a perspectiva da família. A crise, seja ela qual for, mas especialmente da saúde, né? Crise financeira você tem um jeito, tem algumas situações de outros tipos de crises, né? Que a gente, um acidente, traz sempre essa coisa de estremecer, mas quando mexe com a saúde, a gente sabe que crises revelam onde a gente está. E quando você está fundamentado, como você mencionou já, em Deus, faz toda a diferença. Darleide, tem gente que não tem onde se segurar. E aí a pessoa não consegue reagir e saber para onde ir. Faz diferença, amiga? E principalmente, pastor, porque diante de um diagnóstico de câncer, inicialmente, prontamente, por mais que seja alguém que tem uma disposição para a vida, que não é tendencioso a desistir, o impacto é muito profundo. Sim. O tema câncer é muito assustador. Mas diante da história e da maneira como ele relata de ser quem ele é, de como ele enfrenta a vida, vale a gente ressaltar de como a disposição mental, a disposição que nos leva, inclusive, a ter uma fé muito mais profunda e fincada em Deus, de que seja feita a tua vontade, faz a diferença no próprio tratamento. Quando a medicação vem, recebe com alegria. Enquanto há alguma história de uma disposição mental que, diante do diagnóstico, não há como tirá-lo daquele lugar de desespero. E isso vai impactar negativamente com relação ao próprio tratamento. Então, daqui nós vamos salientar mais uma vez o valor de acreditar. Até a última hora, quando a palavra final for a palavra de Deus que diga fim. Mas enquanto não houver essa palavra determinando o seu final, creia. Creia com todas as forças do seu coração e que Deus haja, e especialmente nesse momento eu lembro de pessoas que não tiveram um final feliz. Sim. Mas isso também requer de nós muita fé. O que é que nós estamos vivendo, o que é que nós estamos passando, para que nós tenhamos essa compreensão de que, de fato, ainda estamos numa jornada aqui na Terra em que nem todos os finais são exatamente assim, mas para todo final, Deus tem aquele que é escrito na última página do Apocalipse. Nunca mais haverá esse tipo de dor. Imprescindível também, pastor. Não, eu ia dizer que eu lembro quando você foi ungido. Lembra? Lembro. E a gente orou, outros que estavam próximos. Eu não sei se você aí de casa entende isso, mas a Bíblia, ela fala sobre a unção. Se está alguém doente entre vocês, chame os presbíteros da igreja, ore pelo doente para que ele seja curado e ele seja salvo. Deus tem 3 jeitos de responder. Ele pode responder imediatamente curando, ele pode responder através de tratamento médico, de todo esse aparato científico que ele também desenvolveu para nos ajudar, mas ele também pode responder quando Jesus voltar. E aí, Darleide, a sua participação foi muito oportuna, porque é isso. Pode ser que Deus diga não em algum momento. E não é não porque ele não quer o bem, porque ele sabe naquilo que contribui para a eternidade, onde essas histórias vão estar. E o momento que a pessoa está vivendo, porque o que mais ele quer, muito mais do que curar, ele quer salvar a gente. Mas eu lembrei aqui de uma condição que faz toda a diferença. A disposição mental, essa alegria que é de vida, é sua. E a gente sabe que não é todo mundo que tem isso, mas o cristianismo traz isso para a nossa vida. Agora, fala um pouquinho, o ambiente da sua família. Houve alguma coisa especial aí? Sim. Há diferença no apoio familiar, no suporte que a sua família deu, tanto a esposa, os filhos. Como é que você me fala um pouquinho desse momento aí, Jean? Total diferença, pastor. A minha esposa, ela parou a vida dela para ficar comigo. Quando eu falo dessa minha história, eu falo sempre com muito respeito e carinho, porque tem muita gente que não teve, como a Darleide falou, o mesmo final que eu tive. Então, eu falo sempre com muito respeito. Minha esposa pôde fazer isso, então ela parou tudo que ela estava fazendo para ficar comigo, ela ficou comigo full time. As pessoas iam lá e falavam assim,
Su, vá para casa, vamos fazer um revezamento aqui, a gente fica com ele no hospital e tal. Ela não saía do hospital, ela ficou o tempo todo comigo. Muitas vezes eu não tinha forças para levantar, forças para cantar, forças para falar. E ela fazendo o culto dela ali, ligava o hino e a minha força vinha de vê-la cantar, de vê-la orar, de falar. Acreditando, daqui a pouco eu estava cantando também. Então, a presença dela do meu lado, porque a gente não conta tudo o que acontece dentro de um quarto de hospital. Quando você toma quimioterapia, pós-quimioterapia, tem toda uma série de reações que o corpo traz e tudo mais. Então, ela ficou comigo o tempo todo, cuidando desses momentos, né? Dos momentos mais difíceis, mais duros da vida. Eu me lembro que em uma situação, na UTI, eu comecei a tomar muito plaquetas, né? Como as doutoras falaram, a gente toma muito sangue, você tem que fazer muita transfusão de sangue e muita transfusão de plaquetas, porque senão você morre. E naquela noite eles vieram com vários saquinhos de plaquetas e aplicaram de uma vez em mim. E meu corpo teve uma reação quase que imediata. Era uma reação como se você fosse morrer. Uma espécie de choque, de frio, e eu me tremia, eu não conseguia segurar o meu corpo. E ela acompanhou isso tudo do meu lado. Mas eu nunca a vi chorando. Eu nunca a vi triste. Ela fazia isso fora do quarto, chorou muitas vezes, depois eu soube, muitas vezes do lado de fora, mas dentro do quarto ela vinha como se fosse uma leoa, alguma coisa que eu olhava para ela e falava assim, eu estou indo bem. A impressão que eu tinha é que eu não estava mal, olhando para ela. Coisa linda. Então a família, sem contar dos meus filhos, o Lucas, o Vini, o Lucas abdicou das férias dele, passou todas as férias dentro do quarto do hospital com a gente. O Vini, casado, ele e a Rafa, minha norinha, eles iam também sempre lá, às vezes levavam um bolinho, uma coisinha, ficava lá comigo, dormiam comigo. Então, eu penso que confiança em Deus. Se eu pudesse aconselhar alguém aqui, eu diria isso, confiança plena em Deus. Você ocupar a mente com coisa boa. Em poucos dias eu li 12, 15, 20 livros. Eu comia os livros para ocupar a mente. Transformei meu celular no púlpito. Então, tudo que acontecia comigo eu compartilhava para abençoar outras pessoas. E a presença da família, sem contar a presença de Deus e das orações de uma multidão de gente que orava por mim. Eu acho que isso faz toda a diferença. Até a medicação faz mais efeito quando a gente tem esse combo, né? Família, confiança em Deus, cuida da mente, as coisas tendem a funcionar melhor. Verdade. Lindo. E falando Seja sobre louvado. isso, é verdade. E o pastor tocou num ponto, né? A confiança em Deus faz parte de um desses elementos que Deus deixou, remédios naturais que Deus deixou para a gente fazer uso constante. Eu tenho aqui em minhas mãos a revista A Máquina Humana, onde vem tratando justamente dessa fonte de cura, você descobrindo o segredo da saúde nos 8 remédios da natureza que Deus deixou para a gente. E através do nosso prato, da nossa alimentação, a gente pode estar trazendo mais saúde ou mais doença para dentro de casa. Quer saber mais? Entre em contato com a gente agora através do telefone que está aparecendo aí na sua tela, que é o 12982, ou melhor, 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21. É o telefone para você solicitar agora mesmo gratuitamente a revista A Máquina Humana. Chega na sua casa, não precisa nem pagar o frete, é só pedir, faz o cadastro ali para a gente ter o seu endereço para enviar e pronto, você recebe na sua casa e já começa agora mesmo cuidando ainda mais da sua saúde, buscando esses remédios naturais que Deus deixou para a gente de graça à nossa disposição aí também, tá bom? Entre em contato com a nossa equipe, peça agora e chega de graça na sua casa, tá bom? Hora do Depois do intervalo, meus amores, nós vamos conhecer a Sueli, a esposa que estava ali acompanhando o marido. Como é que ela enfrenta aquele momento chorando lá fora, mas entrando como uma leoa no quarto para dizer ao seu marido, nós cremos e estamos juntos. Fica com a gente, já estamos de volta, até já. Pois é, início de uma nova semana, você sempre juntinho com a gente, podendo acompanhar mais uma vez o programa Entre Família, daqui a pouquinho o programa Vida e Saúde e
tantos outros programas incríveis que a Rede Novo Tempo vem trazendo para você e oferecendo materiais gratuitamente. Quanta bênção, não é mesmo? Mas tudo isso é possível porque nós temos pessoas que acreditam nesse ministério da Novo Tempo e nos ajudam, nos apoiam financeiramente, porque a Novo Tempo, ela é mantida por essas doações. Pessoas que sentiram o toque do Espírito Santo e, opa, eu quero ajudar, eu quero fazer com que essa mensagem de esperança chegue a outros corações, assim como chegou no meu também. Então, essas pessoas carinhosamente nós chamamos de anjos da esperança. E se você quer fazer parte desse exército de pregadores da esperança, então você pode se unir a nós fazendo a sua doação agora mesmo de qualquer valor, tá bom? Qualquer lugar do Brasil ou do mundo você pode fazer a sua doação através do Pix e o valor é você quem define, tá bom? Chave Pix é o nosso e-mail que aparece já na sua tela, anjos@novotempo.com. Marcou aí? anjos@novotempo.com. Abre lá o aplicativo do seu banco, escolha o valor, coloca ali a nossa chave Pix, faça a sua doação. Eu tenho certeza de que muitas pessoas vão ser abençoadas através da sua doação, tá bom? Ah, mas é tão pouquinho, Abinão. Se você doa R$5, é uma revista como essa que a gente envia gratuitamente, chega na casa, como já aconteceu muitos casos de pessoas que entraram em contato com a gente, talvez seja o seu também, que uma revista trouxe a esperança, trouxe bênção, paz para uma família toda. E essa família, sentindo essa bênção, paz, ela levou a outros e olha quantas pessoas foram e são abençoadas com a cada R$5 que você doa. Então, conversa com Deus, veja o valor que você quer doar e faça a sua doação também, tá bom? anjos@novotempo.com. E mais uma história que a gente compartilha com você, continua o relato, Darleide, dessa história tão incrível que a gente está recebendo hoje aqui do pastor Jean. Sim, ele já contou como foi o momento em que recebe o diagnóstico, parte de como se desenrolou o tratamento, especialmente no que diz respeito ao suporte da sua família, e citou com muito amor a presença da sua esposa Sueli, e é com ela que nós vamos conversar também agora. Bem-vinda, Sueli, tudo bem? Tudo bem. Nós ouvimos o pastor dizer como foi para ele e para você. Qual é a sua versão daquele momento? Assustador. Uau! O primeiro momento realmente abriu um buraco, bateu aquele desespero, eu precisei de uns minutos sozinha, eu não podia estar em casa porque foi tudo muito rápido, não teve esse momento de ficar em casa, de ajoelhar, clamar a Deus, pedir, não. E ali eu precisei fazer na calçada da rua. Eu tive que sair, ali eu chorei mais ou menos uma meia hora, sem parar. Chorei muito, comecei a clamar a Deus. E quando eu levantei dali, daquela calçada, é como se Deus estivesse me levantando e falando, Su, agora vamos lá, vamos lutar, vamos que eu vou estar com vocês em todos esses momentos. Então não é modo de falar, literalmente você estava na rua, na calçada, Sim. e você vai chorando e naquela hora você se ajoelha e clama a Deus Sim. na rua. Sim. Porque quando é feito o diagnóstico, pastor, o senhor não saiu do hospital, é isso? Não, eu estava num concílio de pastores, que a gente fala na Igreja Adventista. Confraternização do final de ano. Uau, que presente. Hein? É. E aí nós saímos, depois do almoço, eu já não aguentei mais de dores, e nós saímos de Analândia direto para o Hospital Adventista. E dali nós não saímos mais do hospital. Então os primeiros tratamentos, o diagnóstico, o cuidado, foi tudo dentro do hospital. E eu fui ter a primeira alta depois de 3 meses hospitalizado. Então nós moramos dentro do hospital. A Sueli tem tanta importância. O que ela fez? Ela levou o nosso rodo para dentro do hospital, o cheirinho do amaciante. O hospital, o cheiro do hospital era o cheiro da nossa casa. Sim. As meninas vinham limpar o nosso quarto, falavam assim, esse é o quarto mais gostoso de estar. Então, eu tenho certeza que isso é cura. Eu tenho certeza absoluta. A presença dela, e não só a presença, mas Deus dar a ela essa força, essa garra que ela teve para me dar esse suporte, isso foi cura para mim. Eu não tenho dúvidas dele. Para você transbordar isso, você foi cheia. Como que se deu esse processo? Você já tinha vivido algo semelhante? Você pensou? Como foram as ideias? Como que você leva o rodo da sua casa, o cheirinho da sua casa? Como que você transborda esse amor? Eu precisava mostrar para ele que nós tínhamos
a gente só tinha feito uma pequena mudança por uns dias. E eu falava, ó, aqui é a nossa segunda casinha. É como se a gente tivesse alugado uma kitnet e a gente tivesse ido para lá. E em casa é eu e ele. Meus filhos, um tá é casado, o outro tá trabalhando e mora fora. Então, já somos só nós dois. Então, eu falei assim, então vamos para lá e lá vai ser nós dois também. E com Cristo. Então, eu fazia dali um pedacinho da nossa casa. E isso, com certeza, está na base, na estrutura da cura, né? Um amor transbordante, um amor de verdade. Por fim, foi o seu filho quem fez a doação de medula. Foi o meu filho. Fizeram testes, buscaram no Redome, como a doutora falou lá. Acharam 2 doadores compatíveis, mas até achar e vingar a pessoa estar disponível, essas coisas, é um caminho e não deu certo. Então fizeram o teste com os meus irmãos, um era 0% compatível, o outro era 50% compatível, mas era mais velho. E fizeram com os meus filhos. Fizeram com o meu filho, ele foi compatível 50%. Os médicos decidiram não fazer mais nenhum teste e ficar com ele. E a medula dele foi tão extraordinária quando foi tirada a medula dele. E qual é a frase, mozão, que você gosta de eu falo que eram os milagres de Deus, ele mostrando quem estava na direção. Então, e a gente ouvia, era como se estivesse ouvindo do próprio Deus, os médicos falando com a gente. Então, o primeiro ele falou, olha, eu nunca vi coisa igual. Jorrou, foi a frase que ele usou, jorrou medula do seu filho. A ponto de colocar um pouco a mais no Jean e levaram para o banco. Tem medula dele guardada, congelada no banco. Que lindo! Então, é muita bênção. O primeiro exame que eu fiz do mielograma para detectar quanto de medula dele está em mim e quanto de mim tem ainda, o primeiro exame detectou-se 100% da medula que está em mim é medula dele. Sim. Então, o que é que Deus fez? O meu filho tem uma parte de mim e uma parte da mãe. E ele usou a parte que tem dele, ou toda a parte dele, para poder mudar a minha vida. Porque se a medula é a fábrica do sangue, a única chance de eu sobreviver era tendo um sangue novo. Era mudar, essa fábrica ela teria que ser nova. E essa novidade, esse milagre veio através do meu filho. Então o que corre aqui, tanto é que meu filho é mais agitado que eu. E quando eu começo a ficar agitado em casa, o mozão já fala assim, ei, Luquinhas, já está presente. Já calma. Brincadeira. Mas ele salvou minha vida, eu tenho certeza, humanamente falando, né? Sim, claro. Ele salvou a minha vida, foi o toque dele que salvou a minha vida. Eu não consigo me desprender da ideia de que o que conduziu foi o fio dessa história toda é um fio vermelho, o fio do amor. Sim. Se eu me concentrar no que diz a palavra, que com a tristeza no rosto se abate o coração, secam-se os ossos, então pensando nesse sentido especialmente, esse sentido de amor verdadeiro, genuíno, prático, de modo a tocar na experiência desse amor. Faz essa medula jorrar, né? Faz esse sangue ser produzido, essa vida ser produzida de dentro do osso. Então, um osso que se torna cheio de vida para transmitir vida a vocês. E hoje vocês testemunham disso e centrado no amor. Sim. Esse amor por esse marido já são quantos anos juntos? Há 30 anos já. Que eu lindo. falo, eu não me canso de falar que cuidar dele no hospital, estar com ele ali, foi para mim algo tão leve. Foi muito leve. Tanto que minha mãe falava, Su, por favor, vai para casa, eu fico aqui, dorme pelo menos um dia. E eu não queria. Eu queria estar com ele em todos os momentos, mas tem um porquê. E o porquê eu falo, eu apenas retribuí o que ele fez por mim durante 30 anos. Então, ele para mim é um homem maravilhoso. Ele me trata e me tratou todos os dias como uma princesa. Então, quando eu fiz o que fiz, eu falo que foi uma coisa tão leve, porque eu estava apenas retribuindo o que ele fez para mim todos os dias durante esses anos todos. Fluiu. Sim. Simplesmente fluiu. Sim. Eu acho que eu tô com um débito agora que não pago mais.
Porque essa coitadinha sofreu. Ela vai saber Eu já cobrar. cobro, eu falo que o Fala, meu fala. salário agora é de médica pra ele. É isso aí. Padrão aumentou, Eu falo, ó, irmão. meu pressão. Pix agora subiu um pouquinho, É viu? pressão. Que bom, amados, que bom recebê-los, que bom ouvi-los, que bom testemunhar desse amor transbordando e sendo vida para que outros ali do outro lado também se inspirem e sejamos levados pelo Espírito de Deus, que é quem produz amor, a vivermos um amor de verdade, um amor genuíno, um amor que cura. Inclusive é um título do meu primeiro livro, Amor e Cura. Tá aqui Sim. vocês. Isso aí. Deus abençoe, amados. Amém, amém. Amém. Um abraço para os filhos também. Obrigada. Obrigado. Certamente viveram tudo isso juntos, né? Sim. E saíram mais fortalecidos do outro lado. E que Deus lhe use para continuar pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Amém. Você Amém, também, amada. amém. Obrigado. Obrigada, amados. E nós vamos continuar ali juntinhos. Olha ali, fotinho dele, gente. Que momento foi esse aqui? Essa mão, Dia do foram transplante. vocês quem No dia do produziram? transplante. Dia do transplante. Ok, olha só. Aí foi o dia do primeiro culto na igreja pós-transplante. Que lindo. Aí a primeira viagem pós-transplante também. E agora é tudo pós-transplante. Sim. Lindos, parabéns. Muito obrigada. Um abraço para a família. Eu fico imaginando como é que Deus faz cada coisa do cérebro juntar com a coisa da química de cada parte do corpo. E a gente vê que essa máquina é fantástica. O poder que a mente tem sobre o corpo e o corpo sobre a mente, mas acima de tudo, a ação de Deus em cada célula nossa. Aliás, nós vimos, nele que nós nos movemos. Sabe, o corpo realmente é templo do Espírito Santo. E o olhar cristão, que é um olhar holístico, a gente olha a saúde, a vida humana como um todo. Cada coisa importa. E aí eu fico imaginando, na história que você acabou de ouvir aqui do pastor Jean, é interessante como uma mente saudável, uma fé viva, um relacionamento familiar, tudo isso é saúde também para o corpo. Só que você precisa conhecer um pouquinho mais. Pede para a gente a revista. Essa máquina humana perfeita, a máquina humana que Deus tem como uma fonte de alegria para nós, porque aonde tem saúde, tem vida, tem alegria, tem disposição, tem bons relacionamentos. E como Deus quer higienizar a nossa mente e o nosso corpo. Será que você está prestando atenção com seus hábitos de alimentação? Você está cuidando bem desse presente que Ele te deu? Que é o seu corpo, essa máquina que você está fazendo manutenção, dormindo bem, tomando água. E a gente brincou agora há pouco, estou virando para cá, ó, tomou água, cada um fica pegando no pé um do outro aqui, porque a gente tem que dar essa manutenção e você aí também em casa. E é lógico, quando necessário, os médicos, a ciência, também orientada por Deus, estão ao nosso lado para nos dar saúde, para nos trazer de volta a saúde. Enfim, pede aí pra gente, tá aí na sua tela, você pode estar com o telefone, é o 12, então 0 operadora 12 21 27 31 21 é o telefone da nossa escola bíblica e já tem pessoas aqui prontas para te responder, pegar o seu cadastro, anotar o seu endereço para mandar gratuitamente até você essa revista e a gente sabe que Deus quer levar cura, bênção e alegria aí para sua casa. Pede pra gente, tá bom? Muito bem, enquanto você pede aí a sua revista, a gente segue por aqui com as interações que você mandou pra gente, respondendo a nossa pergunta do dia, que dá tempo ainda de mandar rapidinho aí mais algumas também. Se alguém da sua família já recebeu um diagnóstico de leucemia, ou aquela anemia profunda também, que traz ali vários transtornos, né, para a pessoa e na rotina, mas o principal é, né, a partir de um diagnóstico, a rotina da família, como foi, as mudanças e principalmente o emocional, né, como ficou nesse momento. Começamos com a Cleide, que é de Manaus. Boa tarde, Cleide. Boa tarde, querida. Conheci o ensino adventista quando minha filha primogênita, aos 23 anos, recebeu o diagnóstico de anemia hemolítica autoimune. Nunca tínhamos ouvido falar sobre a doença, ou seja, não sabíamos nada a respeito. Infelizmente, sofremos por mais de 5 anos fazendo tratamento, mas ela veio a óbito aos 28 anos. Já faz mais de 9 anos, mas nossa família não se recuperou até hoje. Uau, que... Cleide,
triste. Eu tenho certeza que nada vai ocupar o lugar que essa garotinha que foi dada de presente para vocês. 23 anos que Deus agraciou ela saudável, mas essa luta que vocês tiveram com ela, tudo que a gente aprende vivendo esses momentos é quase que um chamado de Deus para a gente se aproximar um pouco mais do coração dele, porque eu lembro quando a minha mãe ficou internada e foi feita a quimioterapia, ela faleceu também, um câncer de fígado e pâncreas. A minha mãe falava assim, todo dia Jesus vem visitar esse hospital. E teve um dia que ela falou assim, eu vi ele entrar aqui. E aí eu fiquei assim, falei, mãe, ele passou de leito em leito olhando, daí passou para mim, filha, fique tranquila, eu estou com você. Aí eu fiquei imaginando, né? Não é alucinação, não é nada disso. Deus sabe como confortar as pessoas. E eu tenho certeza que o consolo também vai ao seu coração, do seu esposo. Cleide, nós temos uma esperança maravilhosa. A última resposta para sua filha vai vir quando Jesus voltar. E que você se prepare junto com ela, porque se você conhecer a mensagem adventista, você sabe que a gente crê numa coisa. Breve Jesus voltará. E Ele vai dar a palavra final e a gente vai ter eles de volta. Em nome de Jesus, continue firme aí, tá bom? Para que perder um membro da família é como perder uma parte do seu corpo. Não tem como substituir. Não dá para falar em recuperar, não dá para falar em superar. Dá para aprender a viver sem um pedaço de você. É como se a gente precisasse aprender, como de fato há situações que muitas pessoas são colocadas, em que perde um membro do corpo e vai aprender a viver, mas nunca mais será como antes. É isso aí. E eu digo isso do lugar de uma mãe que também perdeu uma filha, obviamente noutra idade, cada história é uma história, mas nós nunca mais somos os mesmos. Mas o Espírito de Deus nos dá graça e conforto nessa mensagem na qual nós cremos, que isso vai passar plena e definitivamente. Até lá, lágrimas escorrem, mas nunca um coração desesperado. Que Deus abençoe a vocês nesse processo, viu? Um abraço assim muito forte, de coração a coração. Nós vamos para o intervalo, na volta continuamos com as suas interações, refletindo mais, aprendendo mais uns com os outros, nos mantendo unidos e com muita esperança, muita confiança. Deus tem a palavra final e muito em breve Jesus voltará. Até já! Lembrando você que nesse mês de junho nós lançamos aquela campanha toda especial para ajudar pessoas que estão enfrentando o vício dos mais diversos. A gente já comentou por aqui ao longo do programa também vários tipos de vício. Por exemplo, se você enfrenta o vício em jogos, aqueles jogos, as bets, famosas bets aí, ou outros tipos de jogos também que têm te trazido esse vício, perdas financeiras e até mesmo relacionamentos e tudo mais, vício em pornografia, sexo, vício em bebida alcoólica, vício em outros tipos de drogas, enfim. Está enfrentando algum tipo de vício? Então, esse material é para você. Abinal, que material é esse? Como eu faço para ter acesso? Simples demais, ó. Através do seu celular mesmo, você tem aí, né, em suas mãos, seu celular, talvez até por onde você está acompanhando aqui a nossa programação, você pega o seu celular, abre o WhatsApp e manda a mensagem Livre do Vício para o WhatsApp da Esperança, que é a nossa instrutora virtual. O QR Code está até aqui na tela aparecendo ali, ó, naquele cantinho, para você abrir a câmera do celular, aproximar, aparece um linkzinho, clicou nele, já vai direto lá para o seu WhatsApp. E aí você manda a mensagem Livre do Vício. Ou se preferir, anota o nosso WhatsApp aí, que é o 12982000062. Livre do Vício. Mandou essa mensagem, a Esperança já vai te responder e fazer algumas perguntas para personalizar esse estudo para você. Legal é isso, é personalizado, é gratuito e outra, é sigiloso também, tá bom? Fica tranquilo que as suas informações não vão ser passadas para ninguém, tá bom? Livre do Vício, 12982000062. Se ficou alguma dúvida, acho que a Esperança mesmo pode esclarecer para você. Acompanhe.
Você ou alguém da sua família está lutando contra o vício? Você não precisa passar por isso sozinho. Conheça o curso Livre do Vício, um estudo 100% digital feito pelo WhatsApp, simples e fácil. Guiado por mim, sua instrutora bíblica virtual Esperança, o estudo funciona como uma conversa, onde logo no começo você escolhe se o estudo é para você ou para ajudar alguém. Durante o estudo, você ainda poderá escolher sobre qual tema gostaria de saber mais: álcool, drogas, apostas, celular e outros. Ao todo, são 6 lições com dicas práticas para o dia a dia. Para começar é fácil. Envie a mensagem Livre do Vício para o número 12982000062 e comece o estudo agora mesmo. No final, você ainda receberá um certificado. Dê hoje o primeiro passo para uma vida melhor. TV Novo Tempo, o canal da Esperança. E vamos juntos, queremos continuar ouvindo você que mandou interação para cá no 983-1502-49. Vamos lá. A Leidiane, oi amiga, boa tarde, minha prima tem anemia de Diamond-Blackfan. A medula óssea não produz glóbulos vermelhos suficientes. Constantemente ela precisa receber transfusões de sangue e por receber muitas transfusões passou a ter o ferro muito alto. Além das transfusões, quando precisa, também faz uso de medicamentos para reduzir os níveis de ferro. A Lidiane então convive com alguém muito próximo, numa situação bem delicada que fica ali no fio da navalha, né? Tem que fazer o tratamento, mas aí os níveis de ferro muito alto vão produzir outros prejuízos, mas que bom que nós temos cuidados, atenção, para que ela continue com vida e vida e abundância. Beijo para vocês. Verdade. Beijos para Leidiane. Vamos ver mais uma aí. Magda Lourenço. Eu tinha uma anemia crônica que na minha primeira gravidez tinha o risco de ter que ficar recebendo sangue durante um tempo. Lutei durante toda a gravidez tomando remédio, me alimentando melhor, porém não passou. Na minha segunda gravidez eu estava um dia no culto e Deus me curou. E nunca mais acusou anemia no meu sangue. Convivi durante 25 anos com anemia e hoje estou curada para a glória de Deus. Lindo. Louvado seja Deus, Magda. Graças a Deus. Puxa. E olha só, coisas lindas que podem acontecer, não. Quando a gente entrega nas mãos de Deus, Deus sempre responde de algum jeito especial, nem que seja dando conforto, mas aqui veio a cura. Louvado seja o Senhor. Que coisa extraordinária, né? Foi um dia especificamente, num momento X, depois de 25 anos em sofrimento, vem a ação de Deus. A nossa experiência com Deus é muito particular. O modo como Deus vai agir, num dado momento Deus usou a palavra e curou, disse levanta e anda. No outro momento, ele vai cuspir na terra e vai fazer ali um remédio. Outrora, ele vai dizer vai até o templo. Então, a maneira de Deus agir não é estática, ele é livre, ele é soberano para dizer quando, como, de que forma, de que maneira. E uma coisa é certa, mesmo como na minha casa minha filha não foi curada, há uma cura definitiva quando ela será ressuscitada para nunca mais adoecer e morrer. Amém. É nesta cura final e absoluta que todas nós devamos colocar a nossa expectativa, esperança e confiança total. Um abraço, amado, obrigada por compartilhar. Grande bênção, né? Tem mais interações também? Flávia Batista, boa tarde, pessoal do Entre Família. E aí, Flavinha? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro quero dar os parabéns para Darleide. Obrigada, Deus Flávia. abençoe sua vida. E sobre o assunto de hoje, lembrei de um colega de escola que teve leucemia e era novo. Infelizmente, não foi encontrado doador compatível na época e ele faleceu com cerca de 20 anos. Que dó. Foi muito triste. Hoje eu sou casada. Cadastrada no Redome, porque isso mexeu muito comigo na época. E legal, e esse Redome... É justamente onde a Sara lá começou o programa com a gente, essa conscientização que a gente está trazendo. Esse é um cadastro nacional que você, ao se inscrever, você está dispondo que o dia que Deus precisar usar a sua vida para salvar outra vida, você está inscrito nesse programa e você sabe que tem muita gente que nem conhece isso. Então o programa de hoje é também um convite para você com os amigos. Está aí uma iniciativa super altruísta, madura e cristã. Você pode ser realmente um doador, não só nesse
cadastro nacional, mas como doação de sangue também você pode fazer a cada 3 meses. Nosso sangue se renova por completo em relação a estar pronto para outra doação de sangue. Isso ajuda em várias transfusões, inclusive para quem está no tratamento, como o Jean contou para nós. Verdade. Vamos conscientizar-se disso. redome.inca.gov.br é o site, tá bom? redome.inca.gov.br. O Redome, que é o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, certo? Tem mais uma aí chegando, mais uma interação. É a Rosilene Evangelista, de Belo Horizonte. Boa tarde, família amadíssima do Entre Família. Boa tarde. Obrigada, querida. Minha querida cunhada Arlete teve leucemia, porém não teve o mesmo final feliz do pastor. Ela descansou no Senhor, aguardando o glorioso dia da ressurreição. Continuamos firmes na esperança e confiantes nas promessas de Deus, que enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Amém. Graças a Deus. Essa maturidade, né, Darleide? Assim, e é difícil porque quem não tem esse preparo espiritual não está firmado numa base de crenças sólidas. Por isso que a Bíblia fala, aquele que constrói a casa sobre a areia ou sobre a rocha. E a rocha a gente sabe que é Cristo Jesus. Essa esperança, ela não é só um assentimento de ideias, não é só assim um faz de conta. É o consolo bem presente na angústia que a Bíblia fala. Isso não quer dizer que a gente não vai chorar, né? Vai chorar, porque até ama. pela perda de um ente querido e tudo mais. A gente chora, porque não vai estar com aquela pessoa ao nosso lado, no convívio. Perdeu esse membro do nosso corpo e essa falta é gigantesca. Mas a partir do momento que a gente lembra dessa doce esperança da volta de Jesus, é um misto, né? A gente triste por não estar com a pessoa, mas ao mesmo tempo respira aliviado em saber que nós poderemos, né, com a graça de Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Então assim, chorar, Deus, Ele capacitou a gente para tudo. E o choro é algo que está aqui no nosso organismo. E ao produzir isso, há alívio. E Deus recolhe cada lágrima. E ele fala no final uma coisa linda, do Apocalipse que eu mais gosto e Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Amém. E é essa promessa. Vale. Promessa e realidade sempre juntos. Sempre juntos, é boa. E nós estamos falando de algo que passa pelo cuidado. Obviamente que tem aspectos genéticos, tem algo que nos surpreende. Nós respiramos por conta de habitarmos no planeta onde o pecado é morador dele também. Nós respiramos morte muitas vezes. Nós não somos destruídos por conta da graça e misericórdia de Deus. E Deus nos concede inteligência, sabedoria, ciência suficiente para saber como nós devamos contribuir com a vida. Exercícios físicos, uma alimentação mais adequada, um estilo de vida que convide melhor a vida a se manter em nós, até mesmo como prevenção e como também recuperação nesse processo. Por isso nós lembramos para você, não somente hoje, mas todos os dias, nós estamos levando você a considerar a autorresponsabilidade do cuidado com a sua saúde nas escolhas do seu dia a dia. E a nossa dica está na revista que nós oferecemos hoje, como a Máquina Humana, para te ajudar a pensar melhor no que come, no que bebe, no modo como se movimenta, no modo como você lida com as questões que são fundamentais para nós termos vida com qualidade, como o sono, por exemplo, também. Peça sua revista, estude, leve a sério, faça isso em oração para que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Mais uma interação chegou para a gente aqui, a Jacinta. Boa tarde. Já passamos por diagnósticos por 3 vezes na minha família com a minha mãe. Primeiro diagnóstico de hanseníase, né, a famosa lepra, que durou 5 anos, entre desenganos e muita dor. Ela tinha acabado de conhecer a fé adventista. Os médicos disseram que teria que amputar os braços e pernas, mas ela foi curada, perfeita. Amém. Depois os diagnósticos de câncer de útero e mama e por último câncer de tireoide, e todos curados para a glória de Deus. Aleluia. E através dessa luta, a família foi evangelizada e a fé da minha mãe me fez conhecer a Deus. Hoje, nossa família serve ao Senhor. Uau, que incrível! Uau. Haja emoção nessa casa, né? Só que hoje, fechando o programa, pensando em tudo que a gente ouviu, sentiu e entendeu, eu quero agradecer a Deus por uma vida que tem sido instrumento de esperança a milhares de pessoas.
Tem aqui um verso bíblico que diz o seguinte: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Eu vou me levantar e pedir para minha amiga Darleide e também o Abinal, olha que não achou que eu ia esquecer, não, né? passar direto. Sabe o que é, gente? Tem uma coisa linda. Deus faz um jeito com a vida da gente. E ela traz, ó. Ó aqui, ó. Ali, ó. Olá! Bonitinho. Dito. Obrigada. Happy birthday to... Aqui, ó. Oh, tem presente. Tem presentinho também. Você tá achando- Obrigada. Que nós é pouca coisa? Olha isso. Deus Obrigada, abençoe, amado. Tiaguinho, que trouxe também. Olha, Obrigada, produção. Isso é especial. Mas- O verso que eu acabei de Obrigada. ler fala de algo que realmente Deus quer fazer na vida de todos nós. Quando Ele nos fala que somos sal da terra, luz do mundo, é que quando a gente se apega a Ele, a luz de Deus chega ao nosso coração, as nossas boas obras, nosso jeito de viver, também vai ser luz na vida de outros. E Darleide, você como profissional, uma jornalista, alguém estabelecida aqui como uma luz, tem alcançado muitas pessoas, as palavras de fé que você tem falado, a sua vida. E aqui o povo conhece você diante das câmeras, a questão pública, mas uma mulher de fé. A gente tem o privilégio de conhecer a Darleide aqui no bastidor, gente. É uma mulher de fé, é alguém que se importa como esposa dedicada, uma mãe amorosa, uma amiga leal. E cheio de dicas aqui para me abençoar o novinho que chegou. Mas agora você vai dar um passinho a mais, daqui a pouco eu te alcanço. Tá bom. Daqui 6 meses eu te alcanço. Mas o detalhe é o seguinte: nós vemos Deus não só te dando a alegria de ter frutos de muita gente, Darleide, que ao longo do, assim, por todo o Brasil e vários lugares do mundo, são abençoados com a luz de Deus que sai da sua vida. Deus é bom. E isso é um motivo de você se alegrar no Senhor. Amém. Sabe, a vida da gente, quando é uma vida útil, nós desejamos hoje, assim, que o seu ministério, que a sua vida como mulher, como mãe, como profissional, você veja resultados lindos de Jesus em você, abençoando muita gente. Amém. Porque eu vejo como, nos bastidores aí a gente vai sentindo, você se interessa pelas almas. Para que as pessoas realmente entendam que Jesus faz a diferença. E essa sua fidelidade na oração, no jeito de viver o cuidado da saúde, o seu jeitinho de ter fé e ser fiel, não ao corpo de doutrinas, mas a um relacionamento com Deus, isso marca os seus colegas de trabalho. Obrigada. E louvado seja o Senhor Amém. por essa vida e do Entre Família. Ó, lá do Switcher, a gente está vendo lá bater palma do Switcher, Ó, daqui também da galera da produção. E deixa eu falar Fala lá, também, não. pastor, porque é o seguinte, a Darleide, ela sempre, desde o começo, né? Desde que antes de entrar na TV mesmo, quando estava na rádio, a gente fazia junto com o História de Família ali, e eu já aprendia muito, né? As pessoas faziam as perguntas, aí ela ia respondendo as perguntas ali e tal, eu já aprendendo com aquilo, e de vez em quando lançava uma perguntinha minha, outra, tal, da Darleide ia trazendo, e a gente foi criando essa amizade, esse vínculo, e quando vim pra cá, pro Entre Família, sabendo que ia trabalhar com a Darleide, falei, pronto, tô feito. E é isso, de vez em quando a gente conversa bastante. Você não né, está Darleide? chamando ela de antiga, não, né? Não. Você está chamando ela de experiente. Experiente, Você acha que eu vou isso. perder de te cutucar? Pastor, mas Tem que te provocar, olha, eu amiga. quero dizer que ele já fez isso. Já Algumas fez. vezes, né, Darleide? Algumas vezes. E assim, ó, Ele e não outra... foi tão delicado quanto você. Não foi, não, gente pior que não, pastor. Ó, mas o seguinte, Darleide, o ponto que eu quero chegar é que, da mesma forma que o pastor falou, né? Não é só para milhares de pessoas, milhões de pessoas que você fala todo dia e testemunha, mas no particular, pastor, Aí que eu faz a sou prova disso, do contato que a gente tem, mas várias outras pessoas que eu tive o privilégio de conhecer, com quem ela já deu estudo bíblico, pessoa com quem ela faz o atendimento sem cobrar absolutamente nada, só dando o tempo dela, o que ela tem de mais caro que nós temos, que é o nosso tempo para ouvir, para escutar, para aconselhar. Tem pessoas que ela fala, não, eu quero ajudar você, e ela ajuda de coração. É o evangelho daqui para o outro lado da tela, e é o evangelho que ela vive na vida dela no dia a dia, é de verdade. Obrigada, de coração. amigos, obrigada. Arrepia porque eu sei que é real, é de Deus, e as pessoas lá do outro lado sentem isso. Viu, Darleide? Isso que toca vidas. Você sabe que
é justamente quando as câmeras Desligam. que a gente vê quando alguém tem isso na vida. Amém. E a gente louva a Deus. Sabe que junto com você tem o Rafael. É. O Rafael Bolinha tá... Bolinha, Tem como pegar a câmera lá? levanta aí, Bolinha. Fez Levanta aí. aniversário ontem, Foi igual ontem também. eu. Aí, ó, Só pra dar que ele- tchauzinho. 21 aninhos. 21 aninhos. Igual você, Olha ali, mocinha. ó. Não. Beijinho. E ele não Mocinha tem também. nem de Aqui, ó. idade o que a Darlene tem em televisão, né, Tem, Darlene? é um bebezinho de 21 Tá vendo? Ele anos. insiste de falar. Opa, que foi você- mal, hein? Não, é até sem querer. Gente, isso não me Não, a faz gente já bem sabe, mal. por isso que a gente perturba É ela, porque ela é verdade, com resolvida. É, não, eu Resolvida. sou muito agradecida a Deus pelo tempo de vida, são 52 anos Bênção da- de vida, de muitas experiências, portanto, de muita gratidão a Deus pelo ambiente, pelo que eu faço, pelo que eu vivo, pelo que Deus me concedeu experimentar na vida. Eu sou muito, muito agradecida. Obrigada por esse momento, a toda a produção, Maíra e equipe. Obrigada a vocês pela parceria, pelo dia a dia, pela experiência de vivermos um dia após outro aquilo que Deus tem planejado para a nossa vida. A você e de casa, obrigada pelo carinho de sempre na audiência com a gente por aqui. A Beijo gente, grande. a gente queria mandar bolo pra vocês, mas é pra vir tudo na casa dela que ela falou que pode. É isso. Olá, vai fazer fila pra comer Sejam bolo. bem-vindos. Obrigada, amores. Deus abençoe a vocês. Verdade. Amanhã a gente está de volta por aqui no Entre Família e o assuntinho de amanhã para a gente conversar, ó. Você, seu cônjuge... Ah, não, peraí. Você tem o seu cônjuge como se fosse seu filho, sabe? Aquele que casou, mas... tem uma outra mãe agora para cuidar de mim, Ai, não sei o ai, quê, ai, fazer não, a comida, não, fazer não, o pratinho, trazer toda vez. Não, peraí, como assim? Beijo, meus amores. Vem aí o Vida e Saúde. Deus abençoe a todos. Obrigada pelo carinho e até mais. Valeu, gente. Beijo no coração. Tchau. Cheirando isso aqui, hein?